Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Lucas Miller e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD e hoje teremos a aula da lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E também não posso deixar aqui de louvar a Deus por essa oportunidade e também agradecer ao nosso querido pastor Edvanei, idealizador desse projeto tão incrível que abençoa inúmeros professores em todo o Brasil, idealizador do crente docente. Deus abençoe e muito obrigado. Queridos, começando aqui nossa lição 9, como já foi falado, uma visão bíblica do corpo, a gente começa justamente pelo título para entender que visão seria essa e o que é visão. A gente não pode falar de visão bíblica do corpo sem saber o que é visão aqui, nesse contexto, e como se aplicaria o que seria uma visão bíblica, bíblica mesmo, né? Não a minha, não a de alguém, uma visão bíblica. Então, visão aqui, na verdade, quer dizer entendimento. Eu fiz um roteiro aqui bem didático para a gente não fugir do tema da aula. E esse entendimento aqui não é um entendimento qualquer, ou seja, essa visão de entendimento é um entendimento à luz da Bíblia. A gente lembra lá do que está escrito em Romanos 12:2, por exemplo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um dos versículos que fala um pouco sobre o tema da nossa aula de uma visão bíblica e, nesse caso aqui, do corpo. Então, uma vez que eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, eu preciso querer ter a mente de Cristo, porque só assim eu vou conseguir ter uma visão bíblica, uma visão espiritual eterna das coisas e também do corpo, tá ok? Seguindo para o nosso textuário, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, a parte B, que diz: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O contexto aqui desse texto fala da imoralidade sexual, mas obviamente podemos estender essa aplicação e dizer que o nosso corpo deve glorificar a Deus de todas as formas possíveis. Entenda isso, seja fugindo do pecado sexual, seja fugindo de qualquer outro pecado, inclusive também quando a gente faz toma outras atitudes de forma ativa, como, por exemplo, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo. Quando a gente faz isso, a gente está usando o nosso corpo para a glória do Senhor. A nossa verdade prática vai dizer aqui que o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Ou seja, não podemos esquecer que somos corpo, alma e espírito e que daremos contas a Deus de como cuidamos e para que usamos o nosso corpo aqui nessa terra. Tá bom, queridos? Seguindo aqui na nossa lição, a leitura bíblica em classe é em 1 Coríntios 6, 12 ao 20, texto que inclui o nosso textuário. Eu não vou ler tudo aqui para a gente não usar, para a gente usar o nosso tempo da melhor forma possível. É um texto muito bonito. Nós já lemos aqui o textuário. Então, o que a gente pode destacar aqui de forma geral a partir desse texto aqui da leitura bíblica? A gente vai ver aqui que a Bíblia deixa claro, e nós também percebemos, que o corpo é instrumento de interação com o ambiente, principalmente com as pessoas que estão nesse ambiente. Então, entenda a partir disso que, enquanto cristão, eu preciso, por exemplo, cuidar bem dos sentidos desse corpo. Podemos falar aqui, por exemplo, de visão e audição. Talvez os dois sentidos, não sou especialista na área, mas talvez os dois sentidos que a gente mais use para interagir com o ambiente, com principalmente as pessoas que estão nesse ambiente em que estamos inseridos e que frequentamos diariamente, por exemplo. Então, eu preciso cuidar dos sentidos desse corpo e eu preciso também cuidar das funções do meu corpo. A gente vai falar sobre isso na aula, não é o foco principal, mas é importante dizer também que a gente precisa cuidar, por exemplo, da coordenação motora do nosso corpo e da força do nosso corpo. É um parênteses aqui, queridos, faz parte da aula. Muitas vezes Deus nos dá um corpo saudável. É obviamente que vivemos um tempo em que muitas doenças existem, que fogem do nosso controle,
Só que perceba, à medida em que a gente cuida do nosso corpo, não é que a gente está imune a sofrer doenças graves e sofrer acidentes, nós não temos o controle sobre isso, mas à medida em que cuidamos bem do nosso corpo, ao invés de viver 60, 70 anos, podemos viver 80, 90. E nisso tudo o nome do Senhor também é glorificado, porque se estamos aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente pode, por exemplo, ensinar os nossos netos, não só nossos filhos, mas ensinar, dar exemplo aos nossos netos, e que assim seja em nome de Jesus. Então, tudo isso faz parte. A gente viu aqui sobre a leitura diária. Agora sim, a gente vai falar sobre a leitura bíblica em classe, para não pular aqui essa parte da aula. E já citei aqui que está em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Rapidamente, para a gente ser objetivo, aqui Paulo deixa claro que a liberdade cristã deve ser limitada para aquilo que é proveitoso para o Senhor. E, obviamente, nosso corpo está sujeito a essas regras, porque é através dele, complementando o que eu acabei de falar, que concretizamos as nossas ações. Então, não podemos simplesmente separar e acharmos que podemos viver aqui nessa terra sem corpo. Aqui nesta terra, precisamos deste corpo que Deus nos deu. A lição vai falar disso, e a gente sabe também que quando Jesus Cristo voltar, ou a partir do momento em que nós morrermos e depois Jesus Cristo voltar, nós teremos um corpo glorificado. Mas aqui na terra nós precisamos cuidar bem desse corpo que o Senhor nos deu, tá bom? Seguindo aqui na nossa aula, a gente já entra no tópico de número 1, que vai falar da criação do ser humano. Achei isso muito interessante, que dentro do tópico 1, o subtópico 1 vai dizer a origem da raça humana. Eu vou ler aqui textos pontuais para a gente ser objetivo aqui na lição. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está lá em Gênesis 1. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato soberano, natural, imediato e não por um processo evolutivo. O que eu gostei aqui, destaca que a própria Bíblia diz isso, em que a gente vê que só existe uma raça, a raça humana. E Deus nos permite ter características físicas diferentes umas das outras, mas isso não pode, de forma alguma, dar margem para criarmos divisões e separações. Mas, pelo contrário, devemos sempre promover a unidade, a coesão do corpo de Cristo, amando-nos uns aos outros. Então, quando a gente fala de corpo, a gente não pode ignorar que somos seres humanos, mais de 7 bilhões de pessoas, ou cerca de 7 bilhões de pessoas, e cada um tem suas características físicas, só que isso não dá margem alguma para que a gente venha discriminar alguém, deixar alguém à margem, por exemplo, do convívio na igreja. Então, só existe uma raça, a raça humana, queridos. E faço um rápido parêntese aqui, a despeito de qualquer lei criada pelo homem, o que rege as nossas vidas é a lei de Deus, é a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus. E ela está acima de qualquer lei dos homens. Então, por exemplo, neste assunto específico que acabei de citar, nós não colocamos ninguém à margem ou discriminamos alguém porque temos medo de ser preso. Não, a gente faz isso porque a Bíblia nos manda amarmos uns aos outros. A Bíblia está acima de qualquer lei humana, tá bom? Seguindo aqui no subtópico 2, que vai falar da constituição do ser humano. Eu vou fazer um destaque, mas gostei muito aqui de uma parte desse texto e leio aqui com os irmãos. Vai dizer aqui que a constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoção e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Então, não podemos também ter dúvidas quanto a isso, tá bom? No subtópico 3 do tópico 1, que fala sobre queda e restauração humana, o que podemos destacar aqui? Que o pecado ele afetou todas as áreas do nosso ser. Porém, ele não tem poder sobre nós, uma vez que entregamos nossas vidas a Cristo, a não ser, obviamente, isso tem que ser dito, que a gente venha dar alguma brecha. Então, uma vez que Cristo fez tudo o que precisava ser feito na cruz, eu entrego minha vida a Ele,
entrego o controle da minha vida a Ele, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Obviamente, desde que eu obedeça a sua palavra e não dê brechas para a atuação do inimigo na minha vida. Então, é muito importante dizer isso aqui. É importante dizer nesse contexto que uma das partes do nosso ser, espírito, corpo, alma, se uma delas for afetada, todo o nosso ser será. E com o corpo não é diferente, tá bom? Não podemos ignorar que se o nosso corpo sofrer de alguma forma, a nossa alma sofre, nosso espírito pode ser prejudicado. Um exemplo bem claro, se ficarmos doentes por um descuido, por exemplo, a gente pode entender que isso possa começar a afetar a nossa alma com reações emocionais, e essas reações emocionais, por exemplo, podem nos levar a deixar de orar e ler a Bíblia. E isso afetará, então, o nosso espírito. Um exemplo bem prático aqui, e a gente está em 2023. Esse ano eu tive a experiência de ficar doente duas vezes, uma em março, uma em julho, 10 dias antes do meu aniversário. E eu posso dizer para os irmãos que não sou perfeito, também tenho minhas limitações, mas ultimamente o que eu tenho aprendido, é só outro parênteses rápido aqui a fazer, é pedir a Deus e perguntar a Ele o que Ele quer me ensinar. E tem sido muito proveitoso, queridos. Fica aqui esse compartilhamento dessa experiência com os irmãos, tá bom? Vamos seguir aqui na nossa lição, já entrando muito objetivamente no tópico de número 2 da nossa revista, lição 9 da revista Lições Bíblicas da CPAD. Tópico 2 vai falar da visão bíblica do corpo, e já o seu primeiro subtópico fala da parte exterior do homem. Eu destaquei algo aqui que é muito interessante. Então, o texto vai dizer que o corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam. Gostei dessa parte aqui quando diz que o corpo é invólucro da parte imaterial do ser humano. É importante estudar isso porque a gente consegue, quando fala desse assunto, entende isso aqui que está dito, que quando o corpo morre e a alma e o espírito deixam, a gente consegue focar, queridos, nas coisas eternas, numa, sabe, visão eterna, abraçar uma visão mais eterna desse mundo. A gente não pode se limitar às coisas materiais, às coisas terrenas, que a palavra de Deus fala, que se esperarmos em Deus somente sobre as coisas desse mundo, somos os mais miseráveis. Não podemos nos conformar em ter uma vida materialista, não podemos deixar que isso aconteça, não podemos perder o foco da eternidade. E quando a Bíblia, é interessante dizer também, fala em sentido depreciativo sobre a carne, coloque-se aí entre aspas, carne, ela está falando, na verdade, da natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo físico, tá bom? Ou seja, o corpo não é uma prisão da alma e do espírito e também não é insignificante nem desprezível. Então, é muito interessante que a gente cuide bem. Eu dei o exemplo de netos, agora eu falo de filhos. Do nosso corpo, para vermos, por exemplo, nossos filhos crescerem. Creio que todos aqui que são pais e que querem ser pais, mães, obviamente, também, eu estou falando de forma geral, querem ver os seus filhos crescerem, se desenvolverem, concluírem os estudos, terem uma vida com Deus, terem também formarem suas famílias. Cuidando do nosso corpo, a gente vai permitindo Deus, obviamente, alcançar isso. Então, o corpo ele não é insignificante nem desprezível, ele não é uma prisão da alma e do espírito. Entrando aqui no subtópico 2, o tópico 2 vai falar que ele é templo do Espírito Santo. Então, eu destaco aqui que o nosso corpo pertence ao Criador, a Deus. A gente crê na Bíblia, e a Bíblia nos diz que Deus criou os céus e a terra, criou o ser humano, fez o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, Deus é o proprietário, digamos assim, do nosso corpo. Tudo, todo o nosso ser, tudo que temos, tudo pertence a Ele, o nosso Criador, o nosso Deus. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E eu creio, queridos, tá? Podem ter visões diferentes, é só o que eu creio, que eu vejo compartilhando aqui. Eu creio que o primeiro passo para glorificar a Deus é não fazendo do nosso corpo, glorificar Deus com o nosso corpo, obviamente, que é o tema da aula,
O primeiro passo para glorificar a Deus com o nosso corpo é não fazer dele um instrumento de pecado. Então, se a minha ação não é ativa no sentido de propor primeiramente algo, que ela seja pelo menos uma boa ação passiva. Um exemplo aqui paralelo. Tem um irmão que mora na sua vizinhança, no seu prédio e se muda. E aí, quando ele se muda, as pessoas podem até não dizer que ele era um vizinho espetacular, que falava de Deus para todo mundo, proativo, mas que elas digam pelo menos que esse vizinho não causava problema. Então, trazendo aqui de volta, antes de querer, queridos, fazer qualquer coisa além do ordinário, ou seja, qualquer coisa extraordinária, qualquer busca acima e sacrificante, eu preciso fazer o básico primeiro, ou seja, não permitir que o meu corpo seja instrumento de pecado. E a gente sabe como fazer isso, leitura da Bíblia, oração, jejum, comunhão, estando em uma igreja com um pastor sobre nossas vidas para nos orientar, nos direcionar, nos apacentar. Tudo isso já colabora para que a gente não faça do nosso corpo um instrumento de pecado. E, para isso, nós temos que lembrar disso, mortificar a nossa carne. Exemplo, vou ter alguns, cito outro rapidamente, para a gente passar para o próximo. Jejum. Jejum é algo que não pode cair no esquecimento. A gente precisa jejuar, mortificar o nosso corpo. E a ciência já comprovou que um jejum feito, obviamente, de forma racional, sem loucuras, ele pode sim e faz bem ao corpo, né? E fica aqui também outro parêntese, querido. Se você tem alguma limitação de saúde, se você toma remédios, enfim, consulte o seu médico antes de fazer um jejum. Isso aqui é importante dizer também. Mas podendo, faça um jejum, tá bom? Então, seguindo aqui para o subtópico 3, que vai falar glorificado na ressurreição, ainda no tópico 2. E o que, que a gente destaca aqui? Que esse corpo carnal não pode herdar o reino de Deus justamente pela herança de pecado que ele carrega, que entrou no mundo através do pecado adâmico, do pecado de Adão. Mas graças a Deus também que por um outro homem, o homem perfeito, Jesus Cristo, o único perfeito que pisou nessa terra, fomos também resgatados definitivamente do reino das trevas para do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá bom? Então, assim, é importante lembrar disso. Da mesma forma que não tivemos culpa do pecado adâmico, também não tivemos, não temos e nunca teremos nenhum mérito em termos hoje a salvação. É tudo por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz o Evangelho de João 14:6. E aí é certo também que quando Jesus voltar, nós teremos um novo corpo, como já falamos, um corpo que será glorificado. Avançando em nossa aula, seguimos aqui para o tópico 3, também é um tópico muito interessante. Vai falar sobre hedonismo e narcisismo no seu subtópico de número 1. E eu separei, queridos, a primeira frase aqui. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Eu já citei isso aqui, se não com essas palavras, com outras, mas hoje a gente entende. E hoje também a gente pode falar desse assunto, porque na igreja, graças a Deus, não há hoje, 2023, mais nenhum tabu, nenhuma divergência, e todos concordam que devemos cuidar do nosso corpo. Porém, há aqui um ponto de atenção que a gente tem que destacar, é que não devemos dar lugar, perdão, a esses pecados que o título do subtópico já traz. Quais são eles? Hedonismo e narcisismo. Precisamos entender que esses pecados vão, com certeza, como qualquer outro pecado, nos afastar de Deus. E são pecados que muitas vezes entram de forma sutil na nossa rotina. Principalmente quando a gente começa, por exemplo, vou falar do que eu vejo por aí, quando a gente começa, por exemplo, a treinar em uma academia. Se a gente não se policiar, a gente dá lugar, sim, ao pecado do narcisismo, por exemplo. Não devemos dar lugar a esses pecados como a nenhum outro, só que isso também é importante dizer, para fazer aqui uma junção desses dois pontos, isso
usar esses pecados como desculpa para não se cuidar não pode acontecer. Então a gente tem que ter aí uma vida de equilíbrio, que é o que eu entendo aqui também. Se vivemos no Espírito, também no Espírito devemos andar e pedir capacidade a Deus para exercermos o nosso domínio próprio e vivermos uma vida equilibrada, uma vida de equilíbrio. Então eu não vou, em nome de Jesus, nem ninguém que está assistindo essa aula ou ouvindo, cair nesses pecados do hedonismo, que prega o prazer a todo custo, nem do narcisismo, que é praticamente aí uma autoadoração. Nós não vamos cair nesse pecado, mas também não vamos deixar de cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. O segundo subtópico, do tópico 3, vai falar da erotização e libertinagem. É outra coisa que requer muita atenção. E eu destaco aqui uma rápida frase desse subtópico que diz: o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Então entendemos que sim, foi Deus quem criou o sexo, e o sexo é muito bom quando utilizado dentro dos parâmetros bíblicos, a saber, exclusivamente dentro do casamento monogâmico, que foi o que Deus estabeleceu desde a criação. Foi Deus que criou o sexo, a sexualidade. E aí é importante dizer em uma época em que, na palma de nossas mãos, ao, por exemplo, usarmos um smartphone, a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo que a gente queira, é importante dizer que a gente deve fugir a qualquer custo, queridos, desses pecados de erotização e libertinagem, tá bom? Então, foi Deus que criou o sexo, devemos fugir desses pecados de erotização e libertinagem. Devemos fugir de todas as formas de erotização do corpo. Então, a TV traz isso, as redes sociais trazem isso, os ambientes que frequentamos trazem isso. Muitas vezes você se cuida para não vacilar nessa questão, por exemplo, da erotização, de ver conteúdos indevidos na televisão. Você se policia para não ver esses conteúdos indevidos na internet, mas quando chega, por exemplo, no seu trabalho, ali há também a proliferação desses pecados, porque as pessoas muitas vezes vivem nesses pecados e a gente também ali deve ter atenção total. Ou seja, devemos ter atenção em todos os lugares onde estivermos em relação a esses pecados a todos, mas falando do tema da lição, principalmente aqui hoje, em relação a esses pecados, hedonismo, narcisismo, erotização, libertinagem e tudo que possa nos afastar de Deus. Inclusive, outro ponto de atenção, além de fugirmos desse pecado, devemos vigiar para não sermos motivo de outros pecarem. Isso é muito importante. Então, eu, por exemplo, tenho que vigiar nas fotos que eu vou colocar nas redes sociais. Muitas vezes eu nem tenho maldade, mas eu não sei o estado em que se encontram as pessoas que vão olhar aquela foto. Então, na dúvida, eu erro para mais. Na dúvida, eu me nivelo por cima. Na dúvida, eu vou adotar uma conduta que me proteja, que me blinde, que me de cometer qualquer pecado, que me ajude a ajudar o próximo, tá bom? É a tônica aqui principal desse subtópico 2 é esse aqui. E o bom senso fala muito alto, né? Nessa questão. Bom senso é ali a prática, digamos assim, uma das práticas que vem com o domínio próprio, é o bom senso. E no nosso último subtópico da lição, que é o subtópico 3 do tópico 3, ele vai falar de liberdade e autonomia. Sempre que se fala de liberdade, queridos, eu gosto de lembrar que liberdade vem junto com responsabilidade. Então a gente precisa estar atento com isso. É muito bom ter liberdade. Em Cristo nós temos liberdade, mas não é uma liberdade ilimitada. Tem limite? Tem limite. E qual é o limite? O limite que a palavra de Deus estabelece. Então eu vou até onde Deus permite e as regras estão na sua palavra. Eu também não preciso ficar inventando regras, porque elas já estão todas na palavra de Deus. Todos daremos contas a Deus dos nossos atos. E para o cristão, como já falei, liberdade incondicional, ilimitada, não é um caminho. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque tudo que eu quero muitas vezes vai me fazer pecar, vai me afastar de Deus. Então, Deus, já sabendo de tudo aquilo que eu preciso,
e não do que eu vou desejar, já deixou os limites estabelecidos na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente também pode falar aqui que viver uma vida de santidade inclui dedicar nossos corpos como instrumento de glorificação a Deus. Quando a gente usa eles, os usa para cumprir Mateus 6,10. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Quando a gente se dedica a isso, nós não somos almas que ficamos andando por aí para andarmos, né? Precisamos do nosso corpo, onde o nosso corpo vai. E que ele seja, esse é o meu desejo, ele tem que ser instrumento para que o nome de Deus seja glorificado, para que Mateus 6,10 seja cumprido em nossas vidas, na vida de quem está à nossa volta. Mateus 6,10 se cumpra no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, neste planeta, que a gente venha trabalhar para isso. E aqui eu faço um outro rápido destaque. A gente que ama a palavra de Deus sabe que muitas profecias, o fim já está todo escrito na palavra de Deus, na revelação, no Apocalipse, mas isso não me isenta de lutar no melhor sentido dessa palavra, por um futuro bom, de prosperidade bíblica, obviamente, estou falando de prosperidade bíblica, de um tempo em que, imagine, queridos, se todos os seres humanos dessa terra entregassem suas vidas a Cristo, que o reino de Deus fosse estabelecido aqui nessa terra. Obviamente que Deus ele tem já o controle de toda a história, não temos muito o que inventar, mas podemos sim influenciar todos aqueles que estão à nossa volta e usamos nosso corpo para isso. Um rápido exemplo, e a gente já caminha para a conclusão, é que às vezes você utilizando o seu corpo, dando um simples sorriso, muitas vezes dando um abraço, a gente falou de é, visão e audição, emprestando seus ouvidos para ouvir de repente alguém aflito, isso você está fazendo também, é usar o seu corpo para glorificar o nome do Senhor, é entender a visão bíblica do corpo. Muitas vezes a pessoa que chega até você, ela não quer ouvir, ela quer falar, e muitas vezes quem vai ter que ouvir é você, usando o seu ouvido para que alguém desabafe. E assim, obviamente, de alguma forma, em algum momento, falar ali da palavra de Deus. Fomos bem didáticos aqui, bem objetivos, teremos agora a nossa conclusão. E para concluir, é importante lembrar que não podemos pecar com o corpo sem afetar espírito e alma. Já falamos isso na lição, mas foi um ponto que eu quis aqui destacar no final da lição, na conclusão. Se um desses três elementos for comprometido, todos os outros serão. Então, cuidemos do nosso espírito, sim, vamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Cuidemos da nossa alma, tenhamos relações saudáveis, sim, isso é muito importante. E cuidemos também do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos entender de que forma devemos cuidar do nosso corpo em cada época da nossa vida. Não deixe de se cuidar, pois nisso você também glorifica a Deus. Somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, e devemos nos santificar e esforçar diariamente para que possamos entrar no céu e estarmos para sempre com o nosso Deus. Eu vejo na palavra de Deus, a gente viu na lição, que um dia nós teremos um corpo glorificado, e como eu sempre digo, aqui nessa terra, é uma rápida passagem de 80, 90, 100, sendo muito generoso, 110 anos, onde uma vez aqui entregando nossas vidas a Cristo, podemos glorificar o nome de Deus. E mais importante do que isso, queridos, divulgar, propagar essa mensagem, que foi uma ordenança do Senhor Jesus, pregar, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a parte mais legal, vou usar essa palavra aqui, mais incrível também, por que não? É ver e viver, vivemos isso. Que o Deus Emanuel, o Senhor Jesus, ele está conosco, que o Espírito Santo de Deus está sempre conosco também, nos capacitando, nos dando, como eu falei, capacidade de exercer o nosso domínio próprio.
Espero que a aula tenha sido elucidativa, tenha sido uma aula muito boa para a nossa compreensão. Para mim também tem sido um grande aprendizado ministrar essas aulas e que a gente consiga ter, de fato, uma visão bíblica do corpo e glorificar a Deus também com o nosso corpo no nome de Jesus. Nesse encerramento, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. Obrigado pela sua paciência. Que Deus te abençoe ricamente, não só a você, mas a toda a sua família, em nome de Jesus. E eu quero aqui, nesse final, te convidar para seguir o @crente docente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crente docente e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Mais uma vez, é o meu desejo que Deus te abençoe no nome de Jesus.